Você sabia que o tubarão branco não é o tubarão mais perigoso do mundo? E que a mais perigosa criatura marinha não ataca as pessoas, mas ainda é capaz de acabar com qualquer nadador ou mergulhador? Que criatura é essa? Logo você vai saber. Nesse episódio vou mostrar as criaturas marinhas mais perigosas e assustadoras e dizer o que elas podem fazer. Vamos lá! Quando pensamos em tubarões perigosos, logo pensamos nos famosos tubarões brancos. No entanto, muitos especialistas acreditam que outro tubarão é muito mais perigoso, o tubarão-tigre, considerado a espécie de tubarão mais perigosa para os humanos. Em média, o comprimento do corpo dessa espécie chega a 5,5 metros. Mas de acordo com alguns relatos, existem indivíduos maiores, que podem medir entre 7 e 9 metros. Essas criaturas pesam cerca de 500 e 600 quilos. O tubarão-tigre é conhecido por sua agressividade e incrível voracidade. Por ser um predador, o tubarão-tigre não se preocupa muito com o que gostaria de comer hoje. Come crustáceos, peixes, cobras marinhas, mamíferos marinhos, tartarugas, cefalópodes e até pássaros. Mas às vezes o jantar do tubarão-tigre pode ser um humano. Para proteger os humanos de ataques, alguns países atiram em tubarões-tigre, que ganharam a infeliz reputação de animais comedores de humanos. Quanto à voracidade, uma característica muito interessante dessa espécie é sua capacidade de comer coisas não comestíveis e virar o estômago do avesso para remover resíduos de alimentos não digeridos. O grande tubarão branco não faz isso. Serpente marinha. Como se não bastassem as cobras existentes na Terra, a natureza decidiu jogar alguns répteis na água. Não há como escapar dessas criaturas traiçoeiras. As serpentes marinhas são criaturas muito perigosas que vivem nos oceanos Índico e Pacífico. Todas elas são venenosas em um grau ou outro, mas uma delas é extremamente venenosa. Essa é a Dubois, considerada a terceira cobra mais venenosa do mundo. Ela nada nos mares da Indonésia e da Malásia, bem como na costa da Austrália. O veneno dessa cobra atinge o sistema respiratório, podendo matar a vítima por asfixia. Esses répteis não são agressivos, mas são difíceis de ver debaixo d'água. Então, a pessoa que pisar nela pode receber uma dose de veneno letal em troca. A propósito, as serpentes marinhas podem ser mais perigosas na terra do que na água. Pescadores inexperientes com suas redes tolamente puxam essas cobras com as mãos desprotegidas, recebendo picadas dolorosas. Embora as picadas dessas serpentes possam não ser fatais, você deve consultar um médico imediatamente após um ataque. Milépora. Os corais podem ser muito perigosos. Surpreso? No caso do milépora, isso é absolutamente verdade. Eles também são conhecidos como corais de fogo e podem ser encontrados nos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Se parecem com corais comuns ou até com algas marinhas, então um nadador inexperiente nunca poderia imaginar o perigo que eles realmente representam. E por isso os corais de fogo são extremamente perigosos. O nome já diz tudo. São quinidários extremamente venenosos, portanto o menor toque pode causar graves queimaduras. O fato da superfície do coral ser coberta por tentáculos muito pequenos e sensíveis que respondem à pressão e ativam as células que explodem com toxinas mais fortes. O veneno dos corais de fogo é muito poderoso. Pessoas que tiveram o azar de entrar em contato com eles disseram que se sentiram como se tivessem sido queimados por um metal incandescente. A queimadura evolui gradualmente para a úlcera e quando a ferida cicatriza, deixa uma cicatriz visível. E embora as queimaduras não sejam fatais, doem muito e podem causar perda de consciência. Já deu para sacar o que isso pode fazer em grandes profundidades. Os corais de fogo permanecem praticamente imóveis no fundo do mar e não podem atacar os humanos por conta própria. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre o gigantesco crocodilo, que não tem problemas em se mover no fundo do mar e não se importa em comer qualquer coisa que se mova. Fique comigo para ver esse crocodilo perigosíssimo. Aprenda sobre as belas criaturas marinhas que representam uma grande ameaça para os humanos e, o mais importante, veja a criatura marinha mais perigosa e descubra do que ela é capaz. Vamos lá! Crocodilo de água salgada. O que distingue os crocodilos de água salgada dos crocodilos comuns é que eles podem viver com segurança na água do oceano, e o fato de que esses monstros são geralmente mais perigosos do que os outros crocodilos. Os crocodilos de água salgada são os maiores predadores terrestres de todo o planeta. Eles crescem regularmente além dos 5,2 metros de comprimento, e em alguns casos podem atingir até 7 metros de comprimento. Em média, essas criaturas dentadas pesam várias centenas de quilos, mas em alguns casos seu peso pode exceder 1 tonelada. Tudo bem se eles fossem conhecidos apenas por seu tamanho impressionante, mas não. Eles também são famosos por sua agressividade feroz contra todas as coisas vivas e sua mordida fatal.
De acordo com cientistas, apenas os grandes dinossauros poderiam competir com os crocodilos de água salgada em termos de força da mandíbula. Os indivíduos adultos podem passar com segurança várias vezes no mar, sem qualquer dano visível para si próprios. Alguns deles já foram encontrados em águas 2 vezes mais salgadas do que a água do mar normal. Uma pessoa nadando na água onde um crocodilo de água salgada está descansando, muito provavelmente se tornará uma vítima desse monstro. Por essa razão, esses crocodilos são frequentemente capturados deliberadamente para proteger certas áreas marinhas. Quando pensamos nas criaturas marinhas mais perigosas, dificilmente imaginamos conchas ou caracóis, certo? Dê uma olhada neles. Que perigo esses adoráveis caracóis poderiam representar? Mas não é tão simples. Conheça os conos, uma família de moluscos gastrópodes lindos, que são predadores muito venenosos. Os conos são o caso em que a natureza nos engana cruelmente. Sua coloração brilhante, embora atraente, indica que essas criaturas são extremamente venenosas. Os conos são equipados com um arpão, que pica suas vítimas, estando perto delas ou de uma distância razoavelmente longa. De uma longa distância, eles atiram um arpão tão forte que pode até perfurar a roupa de proteção de um mergulhador. E se o mergulhador ainda tiver a sorte de evitar de ser atingido, ele pode acidentalmente pisar no caramujo que está no fundo do mar e ser picado. A picada do belo caracol é extremamente perigosa. Seu veneno age rapidamente. Portanto, na maioria dos casos, a morte pode ocorrer em questão de minutos. A morte ocorre entre 30% e 50% dos casos. Em outros casos, a picada do belo caracol pode causar fortes dores, náuseas, inchaço, paralisia e até cegueira. Acredita-se que não haja antídoto para a picada dos conos, então o veneno deve ser eliminado do corpo por sangria. Vespa do mar. Outro belo animal nesse episódio é a vespa do mar. Uma criatura bem grande, com uma cúpula graciosa, longos tentáculos que flutuam lindamente na água e uma coloração única. É difícil acreditar que uma criatura tão encantadora seja capaz de causar tantos danos. Provavelmente seu maior mal é uma picada dolorida, assim como outras águas-vivas, certo? Na verdade, não. Elas são criaturas marinhas venenosas muito perigosas. Uma picada dessa água-viva pode matar uma pessoa. Como os cientistas descobriram, o contato com os tentáculos dessa criatura abre as células do corpo humano, resultando em um vazamento de potássio que leva ao colapso cardiovascular. Mesmo no melhor dos casos, o contato com uma vespa do mar resultará em dor intensa, portanto, não subestime essas criaturas. Mesmo os mergulhadores e nadadores mais experientes as levam a sério e usam roupas de proteção antes de mergulhar no habitat desses monstros. E as autoridades de alguns países, por exemplo a Austrália, até estendem redes especiais na água, o que evita que elas nadem para a área dos turistas. Demônio do mar. Essa criatura é chamada de demônio do mar por uma razão. Sua aparência pode assustar até as pessoas mais corajosas do planeta. O demônio do mar é uma das criaturas mais perigosas do oceano. Mas ao contrário de outras criaturas desse episódio, não representa um perigo para os humanos, mas para as criaturas do fundo do mar, porque esses monstros vivem em grandes profundidades. Se você olhar para ele mais de perto, pode ver que é a verdadeira personificação do horror. Dentes afiados, protuberantes e angulares, boca enorme, desproporcional e olhos assustadores, realmente horripilante. Em suas costas há uma barbatana especial, que no processo de evolução se dividiu em várias hastes separadas. Cada uma delas é coroada por uma bolsa especial com um aglomerado de bactérias, que podem brilhar para atrair as vítimas. Alguns desses peixes têm dentes brilhantes, e outros vão além. Eles desenvolveram uma vara de pescar na boca, na qual seus vizinhos do fundo do mar são capturados. Qualquer morador do fundo do mar é uma vítima potencial desses monstros, então eles são realmente perigosos. É difícil acreditar que a criatura mais perigosa dos mares tenha essa aparência. Esse é o peixe-pedra. Não é muito bonito, mas não chega a ser horroroso. Não é enorme e não possui dentes super afiados, mas ao mesmo tempo pode matar quase qualquer um que o toque, porque o peixe-pedra é o mais venenoso e por isso o peixe mais perigoso de todo o mundo. A essência do peixe está em seu nome. Não foi chamado de peixe-pedra por acidente. A criatura mora no fundo do mar e se disfarça perfeitamente como uma rocha, como pode ser visto claramente nessas fotos. O peixe não é agressivo, ele apenas repousa no fundo do mar, mas apenas um passo sobre o peixe é suficiente para que coisas ruins aconteçam. Em sua barbatana dorsal existem espinhos venenosos, pontiagudos e resistentes que podem afundar nos pés de uma pessoa desatenta. Quanto mais pressão é colocada no peixe, mais veneno ele injeta.
Uma leve pisada num peixe-pedra pode levar à paralisia ou necrose do tecido, se você tiver sorte. Mas se uma pessoa pisar nesse peixe com toda a força, a morte é quase certa. O peixe-pedra vive em águas rasas do Oceano Pacífico e Índico, então é bom lembrar disso se você estiver em alguma dessas partes do mundo. Isso é tudo, pessoal. De qual criatura marinha você tem mais medo? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até logo.